lá a correção das nossas atividades que foram passadas na aula anterior sobre notação científica. Então, como eu falei na aula passada, a notação científica ela foi criada para a gente escrever números muito grandes e números muito pequenos. Então, vai depender só do deslocamento da vírgula, onde para escrever em notação científica a gente vai precisar de dois fatores, onde um dos fatores é na base 10, certo? É só uma potência na base 10, e o outro número que vai ser multiplicado por essa potência na base 10 será um número menor que 10, certo? Então, um número menor que 10 multiplicado por 10 elevado a alguma coisa. Então, observe que nessa questão, na primeira questão, nós temos aí o seguinte na letra A. Observe o que diz a questão aí. Escreva em notação científica os números. Aí, letra A. O diâmetro de um glóbulo vermelho de sangue humano é igual a 0,007 milímetro. Então, observe que quando o número começa por zero, então ele é chamado de número pequeno. Então, pessoal, o que é que a gente vai fazer? Observe o seguinte aqui. 0,007 milímetros. Então, aqui vai ficar da seguinte forma. Primeiro, esse primeiro fator, que é o 7, como ele é menor que 10, então vai ficar 7 vezes, pessoal? Então, esse primeiro fator já está aqui, que é o 7. Então, como ele é menor que 10, eu não vou mexer nele. Multiplicado por 10, então esse 10 ele vai ter que estar elevado a algum expoente. Então, o que é que nós vamos fazer? Observe o seguinte: quando eu escrevi 7, eu tirei essa vírgula daqui, pessoal, e coloquei ela atrás do 7, certo? Então, observe que a vírgula estava aqui, ó, e eu coloquei ela aqui. Quantas casas decimais essa vírgula pulou? Então ela pulou, ó, 1, 2, 3. Então ela pulou, ó, os dois zeros mais o 7. Então ela pulou 3 casas decimais. E o que é que eu tenho que saber aqui é o seguinte: como essa vírgula pulou para a direita, ou seja, o deslocamento dela foi para o lado direito, o nosso expoente ele será negativo, certo, pessoal? Então, expoente negativo. E quantas casas decimais ele pulou? 1, 2, 3. Então, 10 elevado ao expoente negativo menos 3. Pronto. Letra A foi isso aí. Aqui é a mesma coisa, ó, pessoal. Observe o seguinte: na letra B, o enunciado aí diz o seguinte: massa de 1 grão de arroz aí tem 0,000109 kg. Gente, observe o seguinte: observe que esse número, certo? Esses 3 números aqui, 109. Então, esse 109, ele é um número que está muito além ou muito maior que 10. E o primeiro fator tem que ser menor que 10. Ora, se eu vou colocar uma vírgula aqui para ficar menor, então o que é que a gente vai fazer? Será, se eu colocar 10,9, esse número será menor que 10? Claro que não, né? Então o que é que nós temos que fazer aqui é o seguinte: eu vou pegar essa vírgula e colocar aqui, ó, para ficar 1,09. Então irá ficar, ó, 1,09. Por que 1,09, pessoal? Porque esse primeiro número, esse primeiro fator que vai ser multiplicado por uma potência na base 10 tem que ser menor que 10. Então, ó, o único lugar para me colocar essa vírgula é entre o 1 e o 0. Se eu colocar depois do 0, vai ficar 10,9. E 10,9 é maior que 10. E aí a vírgula foi deslocada para a direita. Então já sei que o expoente é negativo, né? E agora, quantos números ele pulou? Ele pulou 1, 2, 3, 4, 5. 5 casas decimais. Então, saiu daqui e veio para cá. Então, conto quantas casas decimais pulou e escrevo aqui. Como ela pulou 5 casas decimal, então, menos 5. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Pronto, a vírgula estava aqui e ela foi parar aqui. Certo? Então, quando a vírgula desloca para a direita, o expoente é negativo. E aí, sempre contando quantas casas decimais essa vírgula pulou. Letra C. Na letra C, aí nós temos o seguinte: a população de Tóquio, em 2018, 37 milhões de habitantes. Pronto.
Como é que eu vou escrever esse 37 milhões? Se eu for escrever 37 milhões, pessoal, será assim, 37 mil milhões, certo? Observe que a população de Tóquio é 37 milhões de habitantes, certo? Então, 37 milhões, pronto. Observe uma coisa aqui, 37 milhões, ele é um número muito grande, certo? Os dois algarismos diferentes de zero que eu tenho é o 3 e o 7, 37. 37 é maior que 10. Então, para mim fazer o número ficar menor, vou colocar 3,7, certo? Então, eu pego o número que eu tenho e faço com que esse número fique menor, apenas colocando uma vírgula. 3,7 vezes 10, e esse 10 tem que estar elevado a algum expoente. Observe que sempre, pessoal, a multiplicação é por um número que está elevado, certo? É por uma potência de 10. Então, ora, mas esse número não tem vírgula? Tem, pessoal. Tem, porque a gente já falou sobre isso. Quando o número não tem vírgula, a vírgula vai estar atrás do último número, certo? Então, o último algarismo lá que eu tenho, a vírgula está lá. Agora, observe que eu peguei essa vírgula e coloquei aqui, entre o 3 e o 7. E aí basta eu contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, essa vírgula foi deslocada 7 casas decimais para a esquerda. Para a esquerda. Então, se eu desloco a vírgula para a esquerda, o expoente vai ficar positivo. Então, vai ficar 3,7 vezes 10 elevado à sétima potência. O expoente positivo, certo? Então, quando a vírgula desloca para a esquerda, o expoente vai ficar positivo. Agora, na letra D, nós temos aí o seguinte: ele diz que a população brasileira, em meados de 2019, segundo o IBGE, era 209.760.776 habitantes. Ora, pronto. Não é obrigatório a gente ter só zeros, viu, pessoal, para escrever em notação científica. Então vamos lá. Observe que esse número aqui, ele não tem vírgula, mas a gente já sabe que a vírgula dele vai estar onde? Atrás do último algarismo ali do 6. Então o que é que eu tenho que fazer? Repetir aqui o número: 209.767.776 habitantes. Ora, pessoal, observe o que aconteceu aqui agora. A vírgula está atrás do último algarismo, que não apareceu, então ela está lá. Para que esse número fique menor do que 10, eu tenho que trazer ela para cá. Então vou colocar ela entre o 2 e o 0. E aí eu já sei que esse número todo aqui, ele vai ficar multiplicado por 10 elevado a alguma coisa. Então, quantas casas decimais só veio por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Então vai ficar vezes 10 elevado a oitava potência, certo? Então, essa primeira questão é só isso aqui. Então, mesmo que o número, certo, pessoal? Mesmo que o número não tenha zero, esse número pode ser transformado em notação científica. Então, é só pegar a vírgula e deslocar. Se a vírgula deslocar para a esquerda, expoente positivo. Vírgula deslocada para a direita, expoente negativo. E aí é só vocês prestarem atenção à quantidade de casas decimais que essa vírgula pulou, certo? No segundo ali nós temos o seguinte: observe que nós temos um gráfico, e aí ele diz o seguinte: o gráfico a seguir mostra a composição setorial do Produto Interno Bruto, que é o PIB, brasileiro no terceiro trimestre de 2017, que engloba os meses de julho, agosto e setembro. O PIB representa a soma em valores monetários de todos os bens e serviços finais produzidos em determinada região, durante determinado período. Pronto. Aí o que é que ele quer aqui na letra A? Ele quer que escrever esse valor do PIB agropecuário em reais no terceiro trimestre de 2017, em notação científica, certo? Então observe, pessoal, da seguinte forma: na legenda aí, certo? No textozinho que nós temos embaixo do gráfico, ele diz que o valor do PIB agropecuário somou 70,29 bilhões. Então nós temos aqui 70,29 bilhões. Como é que a gente vai escrever esse número em notação científica? Ora, muito simples. Digamos que você só tivesse o valor 70
70,29. Ou seja, se eu tivesse só 70 milhões, vou botar aqui para ficar mais 70 milhões, certo? E mais 3 zeros para 70 bilhões. Então, se eu tivesse só 70 bilhões, pessoal, seria escrito dessa forma aqui. Então, 70 mil milhões, bilhões. Então, o que é que eu vou fazer aqui? Observe o seguinte: se eu tirar esses dois números daqui, colocar o 29, certo? Coloquei o 29. Então, observe que para mim escrever isso aqui em notação científica, ele vai ficar da seguinte forma: 7, certo, pessoal? Por que 7, porque ó, 70 é maior do que 10, certo? E se eu escrever isso aqui, então eu tenho que colocar a vírgula atrás lá do certo. E aí 0,29 vezes 10. Aí é só você ver agora que a vírgula, certo? Quantas casas decimais ela pulou, certo? Então, quando eu escrevo 70 bilhões, eu estou com 10, certo? É como se eu escrever 7 vezes 10 elevado à nona potência, certo? 70 bilhões. Então, 7 vezes 10 elevado à nona potência. Então, como a vírgula pulou mais um zerozinho aqui, ó, para ficar aqui, então isso quer dizer que vai ficar 10 elevado à décima potência, certo? Então vai ficar 7,029 vezes 10 elevado à décima potência. Agora observe que na letra B nós temos aí o seguinte: na letra B ele diz o seguinte: faça uma estimativa em reais do valor do PIB no terceiro trimestre de 2017 no Brasil. Ora, observe que na letra B ele quer que a gente faça uma estimativa desse valor. E o valor nós temos aí o seguinte, em reais aí, certo? Está trabalhando com dinheiro. Então, o PIB no terceiro trimestre de 2017 foi esse valor: 3,16 bilhões. Então observe, pessoal, que aí basta a gente fazer o seguinte: ora, observe que quando eu estou na casa dos bilhões, certo? Eu tenho 10 elevado à nona potência, casa dos bilhões, certo? Então, veja só como a gente vai fazer essa transformação. Eu vou tirar essa vírgula daqui, certo? Porque aqui, ó, eu tenho 1233, então essa vírgula ela vai ficar entre 1 e o 2, certo? E continua o 233, aqui eu vou repetir o 16, agora vezes 10 elevado a algum expoente. Ora, se quando eu estou na casa dos bilhões eu tenho 10 elevado à nona potência, e essa vírgula ainda pulou mais, ó, 1, 2, 3 casas decimais. Como eu já tenho 9 dos bilhões, mais 3 daqui, 12. Então vai ficar o quê? 10 elevado à décima segunda potência. Muito simples aí a notação científica. Agora, vamos ao terceiro aqui. Observe que esse terceiro, ele diz: décadas atrás, 1 megabyte, certo? Que é abreviado por MB, era considerado uma grande quantidade de memória. Um bom exemplo são os disquetes, que eram bastante utilizados no passado. Os mais comuns tinham capacidade para 1,44 megabytes. Outro tipo de mídia que foi bastante utilizado foram os CDs, comumente com capacidade para 700 megabytes. Letra A: o armazenamento de um CD é quantas vezes maior que o armazenamento de um disquete? Ora, pessoal, então isso aqui basta vocês fazerem o seguinte: é só pegar 700, que é a capacidade, certo, do CD, 700, e dividir por 1,44. Dividindo
isso aí, nós iremos encontrar o seguinte número: 486,1 vezes, certo? Maior que o armazenamento de um disquete. Então, o CD, certo, corresponde a 700 megabytes, um disquete de 1 vírgula, então a capacidade do CD é 486 vezes maior do que o disquete. E na letra B, ele escreve o seguinte: escreva o valor aproximado do armazenamento de um CD em bytes usando a notação científica, certo? Então, gente, observe o seguinte: 1 megabyte corresponde a 1024 bytes. Se o CD tem 700, então é só vocês pegarem 700 e multiplicar por 1024. Então, essa multiplicaçãozinha aí vai dar o seguinte: 732.002.002 bytes. Ou seja, aqui nós temos o seguinte: 732.002.200 bytes. Lembrando que, escrevendo isso aí na notação científica, iremos fazer da seguinte forma. Lembrando que a nossa Bíblia está aqui, ó, atrás do último número. Vamos repetir aqui o número 732.002.200. Como a vírgula está aqui atrás do último número, certo? A gente vai trazer ela para cá, pessoal, ó, entre o 7 e o 3. Por que entre o 7 e o 3? Porque esse primeiro número aqui, que vai ser multiplicado por 10, que vai ser elevado a alguma coisa, certo? Esse 7 tem que ser, esse número, o primeiro fator tem que ser menor que 10. Então, por mais que tenha todos esses algarismos aqui, esse número continua sendo menor que 10, que aqui é 7, alguma coisa. Então isso quer dizer que esse número é menor até que 8, certo? Então ele não é nem igual a 8, ele é menor que 8. Então, pessoal, se ele é menor que 8, consequentemente é menor que 10. E aí é só contar quantas casas decimais, certo? Então, contando aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Então, elevado à 8ª potência. Pronto, pessoal, por hoje é só. Então, qualquer dúvida aí é só perguntar lá no PV. Bom final de semana todo e até a próxima.